Olá, comunidade rara. Sou Regiane Monteiro, jornalista especializada na área de saúde. E hoje eu estou aqui no Pod Raro com a advogada Anaísa Banhara. A Anaísa é especializada na área de judicialização, voltada aí para o segmento da área da saúde. Ela tem uma trajetória bastante importante aqui no Brasil, inclusive foi a primeira a conseguir os medicamentos Voxzogo. Falei mesmo. sério? Uhum. Falei certo agora. E o Zolgensma, que eu errei muito esse nome aqui hoje quando a gente estava falando, né? E a Anaísa vai contar hoje um pouco para a gente sobre a trajetória dela nessa área que a gente sabe que no Brasil é extremamente importante para o acesso aos pacientes, né, Anaísa? E eu queria que você começasse contando um pouco para a gente sobre a sua trajetória, né? E em que momento a gente está hoje nessa luta por acesso e o quanto a judicialização hoje ela é importante também para os pacientes de doenças raras conseguirem, de fato, acesso ao tratamento. Porque a gente fala muito de medicamento, mas a gente sabe que são muitas etapas que o paciente, muitas vezes, vai precisar de acesso, não só ao medicamento. Sim, né? sim. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vim lá do mato, né, minha gente? Aqui em São Paulo. Então, a gente já se sente muito honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Como você disse, a gente tem várias conquistas no escritório, pioneirismos com vários medicamentos, não só Voxzogo, não só Zolgensma, mas Carticel, que é para a cura do LLA, que é um câncer raro, Quintrac, que é um câncer melanoma uveal, que dá na pelezinha da retina do olho. Enfim, então a gente está acostumado a trabalhar nesse segmento há bastante tempo já. E começando de trás para frente da pergunta, com relação à judicialização, hoje, sem sombra de dúvidas alguma, a judicialização, aliás, o que precede ela, que é o preço da medicação, ela é mais um luto na vida e na jornada do diagnóstico de um paciente raro, né? Mas talvez dói mais saber que aquela doença até tem um tratamento, mas esse tratamento é milionário. Então, a família ela se apega e se pega vendo numa situação de primeiro ter um diagnóstico de uma doença rara e depois de incapacidade de dar para aquele filho ou para si mesmo, quando o paciente é adulto, ou enfim, um tratamento milionário. Então, é um segundo luto. E a judicialização, quer o Poder Judiciário, quer o STF, quer que seja, diga que é algo que está onerando o SUS ou onerando a máquina pública, na verdade, é muitas vezes o único meio de uma família acessar uma medicação milionária. Então, a judicialização, se você quer criticar, se você quer falar bem, não interessa de que lado você está, ela salva vidas, sim. E trabalhar nessa área, atuar nessa área, para mim é um privilégio gigantesco. Eu me sinto abençoada todos os dias por Deus, por ser instrumento da vontade dele de salvar a vida, de ajudar ele a salvar a vida de outras pessoas. E como eu cheguei nessa área, é muito engraçado, porque eu me formei em 2010, né, em Direito na Universidade Católica, lá da minha cidade, lá do meu estado. E eu saí dali e já fui trabalhar no Ministério Público. Eu era daquela época que pai falava que ser advogado é coisa de malandro, é coisa de vagabundo. Essa era a expressão que eu mais escutava. Então eu falei, então vamos fazer um concurso público, vou estudar para ser promotora de justiça. Então, trabalhei 10 anos no Ministério Público, trabalhei como assessoria especial, como assessora de corregedor geral. Só que chegou um tempo da minha vida que aquilo não estava mais fazendo sentido, sabe? Eu falei, gente, eu tô aqui, nada contra a atividade do Ministério Público, é atividade essencial, inclusive, para a administração da justiça, mas eu não estava me sentindo útil. E quando eu saí, eu falei, não, eu vou advogar, eu quero advogar. E olha que coisa mais maluca. Eu saí para advogar, fui para a área criminal, né? O oposto, Totalmente né? oposto. Só que eu gostava muito da adrenalina, de, poxa, trabalhar com coisa urgente, alguém tá tendo a sua liberdade cerceada. Eu gostava muito daquela adrenalina de, putz, vamos soltar essa pessoa. Enfim, gostava da emoção. Só que eu engravidei da minha primeira filha, né? Me casei, engravidei da primeira filha. E quando eu tava com 8 meses, eu falei, caramba, não vai mais dar para ficar em presídio, em delegacia. Como que eu vou viver essa vida de estar em ambientes tendo uma criança, correndo risco, sabe? Aquela coisa me pesou muito. E um dia eu estava em casa, eu falei, não, isso eu não vou poder fazer mais. Sou católica, tenho um altar, tinha um altar no meu quarto. Naquele dia, eu me ajoelhei ali e falei, Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê algo que seja útil e que seja serviço, que seja da sua vontade, que eu seja útil para as pessoas. E engraçado que na semana seguinte eu estava num salão de beleza. Olha como que Deus faz as coisas perfeitamente. E a dona do salão de beleza
ela tinha uma filha, né, que já faleceu, a Sarinha, que tinha uma síndrome raríssima, né, síndrome de Dandy Walker. E decorrente da Dandy Walker, ela tinha várias outras complicações, né, que nunca é só uma coisa, né. E ela precisava de 17 medicamentos. E fora o home care, enfim. E ela veio e falou assim, você é advogado especialista em saúde? Eu falei, sou, claro que eu sou. Não era nada não, gente, na época. Aí ela, você não faz uma ação assim, assim, assado? Minha filha precisa de 17 medicamentos, você não consegue? Eu falei, acho que eu consigo. Não, consigo. Entrei com a ação. Passou menos de uma semana, tinha uma liminar deferida com todas as coisas que a Sarinha precisava. Quando eu olhei aquele papel, eu estava numa salinha, num meu antigo escritório, aquele papel chegou na minha mesa, eu imprimi, eu falei, é isso aqui que Deus quer que eu faça. E é isso que eu vou fazer até o final. E dali para frente, foram surgindo... A gente fala, nossa, como que chegou no seu colo? Só Deus sabe. Só trabalhei daquele dia para frente só com isso. Só com doença rara, só com medicação de alto custo, só com judicialização. E daí vieram vários pioneirismos. Zolgesmo, a gente tem mais de 37 crianças que tomam. Voxzogo, que você falou, que é para nanismo, a gente tem 117 crianças tomando. E quando você fala, como vocês sabem muito bem, proporção de doença rara, 117 crianças em um escritório é muita coisa. Uhum. Carticel, que é para LLA. Então, é o que eu sei fazer. É o que me dá mais orgulho de fazer, mas não por, nossa, você conquista, você faz. Não, não é por isso. É porque quando você desanima e você escuta... e a gente está falando agora de desânimo frente a tema 6, tema 1, 2, 3, 4 do STF, que foram essas imposições que o Supremo colocou na vida do pai e da mãe de criança rara, na vida do raro, que já não é uma vida fácil, que já não é uma vida de escolhas, que o pai e a mãe não têm... eu vou ser isso ou aquilo. Não, ela só tem uma escolha, um só caminho, que é ser forte. E ainda me vem um judiciário que é o guardião da Constituição Federal, que deveria estar ajudando pessoas, resguardando o direito à melhor saúde, vem impor condições que humilham mais ainda, que colocam à margem, à beira da sociedade, mais ainda uma criança rara, mais ainda um paciente raro. A gente entende, respira e fala, não, eu não posso desanimar. Diz uma coisa, a gente tem muita discussão em cima desse tema da judicialização, né? Trabalhando na causa dos raros aí há muitos anos, a gente às vezes consegue entender um pouco os dois lados, né? Quando você pensa em saúde pública e quando você pensa em saúde do ponto de vista daquele paciente que tem o direito, e que a gente tem na nossa Constituição a saúde como um direito universal, e ao mesmo tempo as escolhas que devem ser feitas na área da saúde pública. E aí a gente está falando aqui, começamos falando muito sobre o medicamento, mas a gente sabe que essa jornada do paciente, ela já é muito complicada desde o início, desde o momento do diagnóstico. E que muitas vezes não é só o medicamento que está dentro de uma ação de judicialização, né? Que o paciente, são outros tipos de acessos que o paciente precisa ter que são negados. Então eu queria que você explicasse um pouco qual que é a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, até a gente chegar no porquê essa última decisão do STF se tornou um problema tão grande agora na vida das pessoas e dos pacientes que precisam desses tratamentos. Certo, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que 90% do nosso judiciário é corrupto e vive de lobby, dinheiro, de plano de saúde, de governo federal, de quem quer que seja. Eu falo isso muito abertamente, até olhando para os olhos de quem está nos assistindo, porque é a realidade, tá? A gente tem assistido o maior escândalo de corrupção do judiciário dos últimos tempos, que está pegando desde STF, STJ e TJs, que são já a segunda instância, do Brasil inteiro, com venda de sentenças, compra de acórdãos, compra de reclamações, tudo que você imaginar. A gente vive num país podre, sujo, que talvez não tenha mais solução quando a gente fala em caráter e em cultura de fazer o que é certo, de seguir um mínimo de moralidade. Então, esse é o cenário do nosso país. A gente há pouco falava de segurança pública, mas a cultura do receber, a cultura da bandidagem, ela não está só na esfera
do dia a dia, não. Ela está na esfera do judiciário há muito tempo, só que está cada dia pior. Então, a gente tem que entender que a gente vive num cenário nesse sentido, em que tudo é movido por dinheiro. Segundo, se a gente olhar a cultura do judiciário como um todo, tirando essa parte da corrupção, a gente tem que considerar que tudo que se repete muito dentro do judiciário, chega uma hora que ele vem frear. Pelas causas que eu te falei de corrupção e também por outras causas por detrás, que não cabe ao caso dizer agora. Mas, por exemplo, quando a gente vem falar de aposentadoria, o que a história nos ensina? Saiu uma modalidade de aposentadoria tal. Todo mundo vai lá, judicializa para conseguir a modalidade de aposentadoria. O que o judiciário vem? Quando começa a sair muita, vem e freia. Não, agora nós vamos inventar o requisito A, B, C e D. A lei está falando que é só o A, mas vamos colocar o B, C e D para você conseguir essa aposentadoria. Então, quanto mais ações iguais, idênticas, requerendo o mesmo direito, vão surgindo ao longo do tempo, o judiciário lá na esfera maior, sempre STJ e STF, começa a brecar. E é isso que aconteceu com a judicialização. De 2019 para 2023, o número de judicializações cresceu 327%. É um número absurdo. Mas, nossa, o ruim é o advogado, o ruim é a mãe, o ruim é o defensor, o ruim é a pessoa que está procurando remédio. Não. A gente não pode olhar a ponta do iceberg, a gente tem que olhar o porquê que está surgindo a judicialização. Porque as pessoas estão mais informadas sobre o seu direito, especialmente constitucional do acesso à melhor saúde, e elas estão buscando mais. Por quê? Porque o SUS está negando, porque o plano de saúde está negando. Então, não é à toa, não é o número da judicialização que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o porquê. Então, óbvio, a gente já entendeu que o judiciário, sempre conforme vai aumentando o número de ações de determinados assuntos, ele vem brecar. Então, foi isso que aconteceu com o tema 6 e 1234. Emergiu aquele número de judicialização. E o estopim do tema do 1234 e tema 6, que deu súmula 60 e 61 do STF, súmulas vinculantes, foi o Elevides. O estopim foi o Elevides. Elevides é um medicamento para Duchenne. Duchenne é uma das doenças raras mais comuns, né? A distrofia muscular de Duchenne. E quando emergiu aquele número de pacientes atrás de uma medicação que, juntando tributo, importação, etc., chega a 19 milhões por paciente, tem mais de 100 e poucas ações, opa. O que estava lá esquecido, que era o tema 6, 1234, escondidinho, suspenso, sem julgamento há muito tempo, Gilmar falou, opa, o negócio está sério. Vão quebrar a máquina pública. É esse o pensamento do judiciário externado. O interno e os motivos que estão por detrás disso a gente não sabe e não pode julgar, mas a gente acha que sabe, né? Vamos assim dizer. Então, esse foi o contexto do porquê surgiu o tema 6 e 1234. E o tema 6 e 1234, ele veio para várias coisas, mas a primeira, e a que está surtindo mais efeito, é coibir a judicialização. Eu sei porque eu estou lá na ponta do problema e eu sou a ponte de que vai resolver a necessidade do que o pai precisa, o que o meu trabalho e o que o judiciário vai dar de contraprestação ao meu pedido. Então, eu estou a ponte ali. O que eu estou vendo? Caiu drasticamente a procura de pais para judicializar. Então, o principal foi coibir, inclusive, a entrada da judicialização. Os pais já estão se sentindo derrotados. Não, mas não tem parecer na Conitec. Mas a medicação, ela não tem aprovação na Anvisa ainda, ela tem aprovação só na FDA. Não vou nem gastar dinheiro com advogado. E ali você já matou o principal que uma pessoa rara tem, que é a fé. A esperança de conseguir algo que pode salvar a sua vida ou lhe dar uma sobrevida global maior. Então, o tema, ele não mata a ação, ele mata a vida, a esperança, a fé de um pai e de uma mãe de entrar com a ação. Mas, aproveitando esse espaço, eu quero dizer para vocês que pais e mães e pacientes raros, que vocês não podem perder a fé. Ainda tem sim como conseguir. Nós conseguimos hoje, para não dizer que eu estou mentindo, vindo para cá, uma decisão no TRF1 de uma criança que está fora da idade da bula de Elevides, ou seja, está com 8 anos e 3 meses, a bula é TO7, conseguimos a medicação dela hoje. Então, como que você tem conseguido? O tema 6 e o tema 1234, ele não impede a judicialização, ele não impede a força argumentativa, e eu digo mais, ele tem data e validade para acabar. Eu quero voltar aqui e dizer para vocês que, olha, Amanda,
aprovaram a lei, o PLP 149/2024, que é o PLP de coautoria do Romário junto com o nosso escritório, em que está sendo derrubado o tema 61234. Eu quero ter a alegria de vir aqui noticiar. E isso vai acontecer. Então, mesmo existindo ainda vigente o tema 61234, ele não impede a judicialização. Agora, o pai e a mãe ele tem que manter a fé. E principalmente o inconformismo. O pai e mãe de criança rara, ele não pode aceitar diagnóstico, ele não pode aceitar que não existe medicação, ele tem que buscar. E o advogado desse pai, o advogado dessa mãe, ele tem que ser inconformado junto com eles. Mas me diz uma coisa, a gente, ao mesmo tempo, que a gente estava falando aqui, né, até para quem está assistindo, está ouvindo, a gente está falando de medicamentos de milhões de reais, né? Então, toda vez que a gente entra na questão dos raros, a gente também entra nessa questão dos valores dos medicamentos, né? Enfim, do quão caro é um medicamento para uma doença rara. A gente já tem hoje muitos medicamentos para doenças raras que já estão também disponíveis pelo SUS. E a gente sabe também que muitos pais, muitas mães têm dificuldade na dispensação desses medicamentos, né? Então, a gente tem medicamento que muitas vezes já está aprovado, mas mesmo assim a pessoa não consegue o acesso a esse medicamento. Agora, se a gente olhar para a saúde pública como um todo, muitas vezes vem a crítica, mas, poxa, precisa custar 12 milhões, 19 milhões um tratamento, né? E você não está tirando dinheiro de outras áreas da saúde para manter um número muito pequeno de pessoas, né? Então, surgem essas coisas, Sim. né? A gente se solidariza com as pessoas, mas é um valor extremamente alto, daria para atender não sei quantos pacientes com diabetes, com isso, com aquilo. Ótima colocação. Então, essas questões a gente também discute dentro da saúde pública. Então, tem a judicialização, mas tem também a questão da saúde pública em si, do quanto de dinheiro o governo tem, de fato, para dar conta da saúde como um todo, né? E a gente sabe que cada vez mais, e isso é muito bom por conta de todas as pesquisas, cada vez mais a gente espera que existam mais e mais medicamentos para doenças raras, para um número pequeno de pessoas, sempre com valores muitas vezes muito altos. Como resolver essa questão do ponto de vista da saúde pública para você que faz parte desse dia a dia? E quando você tem hoje uma negativa, qual que é normalmente, ou o que vem do judiciário para essa negativa? Tá. Bom, o Sistema Único de Saúde, apesar de ter um nome único, ele é universal, então ele não tem como tratar as pessoas individualmente. Quando você tem um paciente oncológico, por exemplo, você tem um PCDT, um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Ele não te olha como paciente individualizado, ele não te passa por um exame oncotype para você ter qual que vai ser o medicamento-alvo que vai tratar o seu câncer sem você precisar passar por químio, sem precisar passar por rádio. Então, assim, ele é um sistema universal, cego e muitas vezes burro. Por quê? Porque o tratamento que ele dispensa pro paciente, às vezes, sai mais caro a longo prazo do que o tratamento disponível da tecnologia, seja ela celular, seja ela genética, seja ela corretiva, seja ela o que for, biológica, imunoterapia, o que for. Então, o que faz o sistema gastar muito? É o número de pessoas e um protocolo terapêutico, um PCDT, que não é individualizado. Isso faz o sistema... Eu falo pelo Zolgensma. Vamos lá, vamos dar nome aos bois. O Zolgensma, como você falou, ele já foi incorporado na Conitec, ele já é fornecido no SUS para crianças de até 6 meses que não estejam em ventilação não invasiva por mais de 16 horas, ou seja, quase nenhuma criança com AME, mas ok, ótima decisão. Até hoje ele não é fornecido administrativamente. Só tem 2 estados no Brasil que fornecem sem judicialização. Então, é o sistema único que não está funcionando ou é a gestão do sistema único que não está funcionando como um todo? Nós somos um país, esse seu argumento, que muitas pessoas pensam do tipo, essa sua colocação, não é argumento, de que, eu estou dando uma medicação de 15 milhões aqui, dava para comprar 1 milhão de dipironas. Esse pensamento ele é totalmente errado economicamente falando. Por quê? Primeiro, nós somos um país extremamente rico, tá? De carga tributária elevadíssima. A gente gasta cerca de 15 milhões a 1 milhão com fundo eleitoral. Nós somos um país que em 2023 saiu em todas as revistas de... que você pensar que... aliás, no último governo... 2023 não. No último ano do governo Bolsonaro,
foram jogados mais de 327 milhões de medicamentos vencidos. Eu estou falando medicação de alto custo, tá? Para criança rara, venceu no CDT lá de Brasília. E agora no governo Lula, de novo, mais de 23 milhões de medicamentos jogados fora, vencidos. Medicamento para criança rara. O que a gente não pode fazer nunca é tratar os desiguais de maneira igual. É aquela velha história do muro. Eu tenho um muro. Tem uma criança, eu não gosto do termo típico, uma criança que não tem nenhuma deficiência, não tem nada, não tem nenhuma comorbidade, e uma criança com nanismo. As duas precisam olhar do outro lado do muro. Então, vão assistir o jogo de futebol, precisam olhar do outro lado do muro. A criança que não tem nenhuma comorbidade, talvez se ela pegar uma cadeira comum e se erguer, ela vai conseguir. Mas a com nanismo, que não é nem 1% da sociedade, ela precisa de uma escada maior. A escada maior, ela custa mais. Mas não é porque eu vou comprar a escada maior que a criança sem comorbidade vai ficar sem a cadeira dela. Até porque, quantos de nós aqui, só nessa sala, usamos UPA ou usamos o Sistema Único de Saúde de maneira direta? Tô falando posto de saúde, hospital. Não é todo mundo que usa. O Sistema Único de Saúde, ele não é 0,5 para Rê, 0,5 para o Caio, 0,5 para Amanda, 0,5 para a Anaísa. Não é assim que se divide o Sistema Único de Saúde. Quando a Constituição foi promulgada em 1988, e quando ela diz que é dever do Estado promover a melhor saúde, dever de todo cidadão ter acesso a ela, ela já foi promulgada. Agora, a Constituição é recentíssima. É na nova era que a gente fala do direito. Já tinha-se previsão orçamentária de muita coisa em 1988. Ela não deu um pedacinho para cada um. Ela falou que é direito ter acesso. Então, peraí, vamos fazer uma outra Constituição? Vamos fazer uma emenda para uma nova promulgação, porque é a cláusula pétrea? Ah, bom, aí a gente vai estar fazendo isso. A gente não pode dividir um pedacinho igual para cada um do SUS. A gente tem que dar aquilo de medida que aquela pessoa precisa. E você pode ter certeza, isso não fale SUS nenhum. E tem mais um detalhe. Ah, mas por que custa tanto o medicamento? A gente vai entrar numa outra esfera. Quando uma farmacêutica, e aí você vai entender bem que você já mexe com o ramo há um tempo, ela faz uma inovação que pode trazer cura, ou pode trazer sobrevida global, existe um valor agregado ao que ela está entregando. Não que custe tudo aquilo para fazer a medicação. Até porque quando uma empresa, uma farmacêutica, ela vai desenvolver uma medicação, ela tem muito incentivo, principalmente do governo, aonde ela está instalada para desenvolver a tecnologia. Então, eu particularmente não acho que tenha tanto valor agregado de custo da medicação. Tá? Então, eu sou uma das principais pessoas que critica o valor da medicação. Eu acho um absurdo. Mas eu, Anaísa, eu tenho como ir negociar com a farmacêutica o preço da medicação? Eu não tenho como fazer isso. Quem tem que fazer isso é o governo. E o governo não faz. Ele deixa para fazer, sabe quando? Quando tem 37 judicializações de Elevides. Aí ele para o judiciário inteiro, edita 2 temas que acaba com a vida de todo mundo, com a esperança e com a fé de todo mundo. Aí fala, bom, agora, governo, sentou eu e você aqui, ó. Sentou Gilmar Mendes, Roche, Sarepta, você aqui que é da PGE, você que é advogado. Como que vai ser? Eu quero que vocês negociem a medicação. Aí o governo, depois de toda a judicialização de trocentas crianças que já estão dependendo da medicação, aí ela vai e senta e negocia a medicação. Por que não faz isso na hora que a medicação chega na Anvisa? Quando tem um pedido de registro? Porque não tem interesse. Essa é a verdade. Para o governo, seja qual ele for, de direita, de esquerda, de extrema, a saúde ainda não é a prioridade. Não é. Aliás, a saúde da criança rara não é prioridade. Por quê? Porque criança rara não elege governo. Não é a maioria. São poucos políticos, senadores, deputados que abraçam a causa. E você pode perceber, todos aqueles que abraçam a causa é porque tem em casa alguém raro. Sim. Você está vivendo a situação. Você está vivendo a situação na pele. Na pele. Agora me diz uma coisa, a gente tá falando aqui dos medicamentos muitas vezes que estão aprovados pela Anvisa. Aí a gente entra numa outra seara que são os medicamentos
porque as pesquisas estão acontecendo e às vezes você tem drogas que estão aprovadas em outros países, mas ainda não estão aprovadas no Brasil. Exato. E hoje a gente também tem uma determinação, né, em relação à judicialização de não se, desse medicamento ter que estar aprovado pela Anvisa, Isso. para que o paciente possa ter acesso a esse medicamento. É. Então, como que está funcionando isso? E que casos você já tem de pacientes que estão tomando medicações que ainda não estão aprovadas no Brasil? Como que os pacientes devem proceder nesses casos? Tá. Primeiro, por exemplo, o Elevides. O primeiro Elevides custeado integralmente pela União é do nosso escritório, do menino Guilherme. Quando ele tomou, ele não tinha aprovação na Anvisa ainda. Então, foi na iminência do tema 61264, já tinha uma liminar deferida, a medicação estava vindo. Na hora que o juiz recebeu o comunicado do tema 6, mandou suspender. Eu falei, meu querido, já tomou? Sinto muito, só se eu ir lá tirar. Então, assim, o paciente raro, a mãe do paciente raro, ela tem que estar sendo acompanhada por um ótimo defensor público, por um ótimo advogado. E eu vou chegar no porquê, na resposta da sua pergunta. Porque o advogado, como um todo, seja ele particular ou defensor, quando eu falar advogado, estou falando dos dois, ele precisa entender do diagnóstico da criança. E ele precisa entender, sobretudo, na era dos temas 6, 1, 2, 3, 4, sobre evidência científica. Por quê? Quando a gente fala em medicamento que ainda não chegou aprovado na Anvisa, a gente está falando muitas vezes em medicamentos que não estão lá na ponta da pirâmide de evidência, que são as medicações que têm estudo duplo cego, né, na sua maioria das vezes. Porque paciente raro, na maioria das vezes, o N de pacientes, como o nome já diz, é pouquíssimo, é raro, não dá para fazer duplo cego. O paciente morre. Por que o paciente tracostomizado? Custo-efetividade também é bem complicado nesse caso. Custo-efetividade não dá para analisar. Por que paciente com... Uma vez na audiência. Por que paciente com tráqueo que tem AME não participou do estudo? Meu querido... Porque não dá, ou o paciente morre, ou a farmacêutica faz um estudo de aprovação da medicação. Ela tem que eleger os melhores pacientes, não os pacientes que podem morrer durante o tratamento. Então, falta muita clareza de cenário técnico, eu estou falando de técnico, para juiz. E quem tem esse trabalho, trazer esse trabalho para o juiz é o advogado. Então, a gente precisa entender muito de evidência científica. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje medicamentos que nem sequer tem pedido de registro na Anvisa que os pacientes estão tomando. Mas porque eu fui lá, eu advogada, não eu, Anaísa, e expliquei para ele, o Quintrac, que é um medicamento para melanoma uveal, ele não tem aprovação na Anvisa, mas ele tem aprovação na FDA e na EMA. Ele não é um estudo experimental, mas não é um estudo tão da ponta da pirâmide, por conta que o paciente é isso, é metastático. É raríssimo, tem 5 pessoas no mundo com esse câncer, mas é o único que a paciente tem. Já tentou todos os... Tá tomando a medicação. 3 pacientes nossos, né? 3 pacientes nossos. Os 3 que a gente entrou, a gente conseguiu. Então, não é que não vai conseguir. Eu não aceito, não. A gente não pode aceitar, não. Tem que ter um jeito. Igual a Aline falou, tem que ter... Como que essa doença não tem um jeito? Como que meu filho não vai nascer? Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de convencer o juiz. Tem que ter um jeito de explicar para ele, tá errado. Qual é a maior dúvida que você acha que existe hoje no judiciário, nesse sentido? Com relação à eficácia das medicações. Porque como você disse, que é tudo, e tá muito bem dito, tudo muito caro, tudo muito milionário, o principal pensamento que passa na cabecinha do juiz, no desembargador do ministro é, será que vai adiantar eu dar esse remédio ou ele vai morrer mesmo se ele tomar? Esse é o principal pensamento. Porque daí fala, puxa, mas Carticel, terapia gênica para leucemia linfonoide aguda, que é 80% de chance de cura. É algo surreal. Cura. A gente tem os pacientes... Assim, nossa, é a coisa mais linda de ver. Será que mesmo... É 3 milhões e meio. Será que vou dar isso aqui 3 milhões e meio? Mas será que esse paciente vai... Né, tá num estágio assim, terminal já? Tá estável o quadro clínico, mas já é um câncer terminal. Será que vai adiantar eu dar 3 milhões e meio? É isso que eles pensam. É unicamente no custo-benefício do caso mesmo. Vai adiantar? Não vai adiantar? E aí, fica aquela dúvida, né?
Qual é o seu pensamento sobre isso? Por mais que a gente hoje saiba que muitos medicamentos, para alguns medicamentos que estão chegando para doenças raras, eles são mesmo uma mudança, alguns que estão vindo já são uma mudança de rota, isso, graças a Deus, já está acontecendo. Eles são uma mudança de rota para aquele paciente mesmo. Outros, a gente realmente entra ainda no processo de gerar mais uma sobrevida para esse paciente. E aí, trazendo um pouco de um entrevistado que a gente teve recentemente, que foi o Tony, da Casa Hunter, né? E ele falou uma coisa que é muito importante. Ele falou, cada medicamento que gera uma sobrevida para esse paciente, pode ser que esse paciente seja beneficiado lá na frente por um medicamento, ele vai ganhar mais tempo para aquele medicamento que pode estar chegando para resolver mesmo. Né? Ou para garantir uma sobrevida muito maior para esse paciente, além de tudo isso. É o caso, por exemplo, do Nusinersen com o Zolgensma, né? O Zolgensma não é que ele cura, ele tem potencial de cura, depende de vários fatores. Mas o Nusinersen, o Spinraza, veio antes, o paciente que conseguiu se beneficiar, ele teve uma sobrevida até chegar o Zolgensma e ter a alteração genética feita. Então, é exatamente isso. E eu costumo dizer que um mês na vida de um paciente que não é filho do juiz é muito, mas na vida da mãe do paciente é muita coisa, né? Sim, então, com certeza. Você julgar se um mês é bom, se 2 meses é bom, eu acho que não compete ao judiciário, apesar deles fazerem isso de maneira subjetiva, sem colocar no papel, obviamente, eles fazem isso. Mas não deveria competir ao julgador esse cálculo. Deveria competir ao julgador, olha, já tentou todas as outras alternativas que o Sistema Único de Saúde está dando, já tentou os outros tratamentos que, entre aspas, são mais baratos, mas a gente sabe a longo do prazo. Um parênteses, o Nusinersen, que é o medicamento que o SUS fornece, em 5 anos você atinge uma dose de Zolgensma. Só que o Nusinersen você tem que tomar a vida inteira. Qual que é mais barato? Entende como o sistema não pensa? O sistema não gera individualmente o paciente? E pensando nisso, em que momento que você acha que a gente está do próprio SUS em relação às doenças raras? Porque parece uma questão que é insolúvel, né? Será que a gente vai conseguir chegar num equilíbrio? Eu acho que não. Eu acho que a gente não vai ver isso. A nossa geração não vai ver isso. Porque é o que você falou no começo. Não é só a terapia gênica. A atenção básica para a doença rara não existe no Brasil. Existe? Não existe. O SUS não tem manejo específico para doença rara. O particular não tem. A gente entra com a ação para home care específico, terapia RTA, terapia ocupacional com integração sensorial, com manejo para AME. Nem no particular a gente tem profissional. Quem dirá no Sistema Único de Saúde? Não existe. Então, é que a gente está há anos-luz atrás das novas tecnologias. Porque a gente não tem, depois, um paciente que toma o Zolgensma, um tratamento multidisciplinar adequado para ele. Porque tomar o Zolgensma e água e não fizer fisioterapia especializada depois é a mesma coisa. Não vai adiantar, o paciente precisa ser estimulado. Onde que o SUS está? Está muito atrás, muito atrás, muito atrás. Os planos de saúde, então, nem chegam perto. E o que o plano está construindo? O Sistema Único de Saúde, na verdade, sempre teve esse argumento de que o orçamento é finito, em vez de atender a gente vai atender 10, enfim. Coisas que não se compara. É como se eu estivesse comparando um microfone com uma xícara, com uma caneca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o plano de saúde, ele está vindo com argumentos, assim, parece que está imitando o que vinham os PGRs nas ações do SUS. Não, vai quebrar o plano, vai quebrar a receita do plano. Isso aqui a gente vai implicar em aumento da mensalidade dos outros beneficiários. Eu participei de vários, como espiã, né? Vários congressos, seminários dentro dos próprios tribunais de justiça, patrocinados pelos próprios tribunais de justiça, que foram patrocinados por Unimed, Cacica, enfim, em que estava incitando o julgador a não dar as demandas, colocando a sociedade inteira, isso é muito sério que eles estão fazendo, tá? Porque o movimento está tão sutil que a gente não está percebendo, mas a sociedade inteira está sendo colocada contra as pessoas que têm doenças raras. As pessoas, isso a um longo prazo vai ter um impacto social pior do que a gente está pensando, com aumento de preconceito, de bullying, de marginalização. Porque quando a pessoa vê lá que a mensalidade, é isso que estão fazendo, tá? A mensalidade dela aumentou, eu pagava R$700 e agora estou pagando R$1.500. Também?
Culpa das pessoas que estão pedindo tratamento que não tem no rol da ANS. Culpa daquela criança ali que tem, sei lá o quê, uma distrofia, que pediu um medicamento de tanto. Só que não vê que a própria ANS, Agência Nacional que regulamenta os planos de saúde, em sua maioria, publicou do ano passado para cá que os planos tiveram um lucro líquido, um aumento de lucro líquido em 3,3 bilhões de reais. Isso ninguém fala. Isso não está na defesa do plano de saúde. Por quê? Porque plano nenhum quer saber da vida do seu beneficiário. Quer saber de quanto ele está embolsando e quanto menos ele gastar, melhor. É isso. Essa é a realidade. Mas me diz uma coisa, o que você pode falar para os... Porque essa questão, inclusive agora do STF, deixou todo mundo dentro do universo de raras com uma sensação de que acabou, de impotência, né? As pessoas estão muito preocupadas, elas têm dificuldade de entender o que isso significa, né? Acredito que o próprio judiciário muitas vezes tem dificuldade também de tomar essas decisões e entender essas implicações. O que você acha que os pacientes hoje, como que eles devem proceder em relação a um medicamento que, por exemplo, ou ele não tem acesso ou é negado? Para onde esse paciente tem que ir? Esse paciente ele tem que continuar lutando, não abaixar a cabeça e não achar, em hipótese nenhuma, que ficou impossível conseguir uma medicação. Uhum. Não ficou, gente. O tema 6, 1, 2, 3, 4, eles não vieram acabar com o seu direito de entrar com a ação. Não é isso que aconteceu. Eles vieram colocar restrições, um maior para essa ação exatamente. ter um resultado positivo. Geralmente, quanto tempo leva para se ter um resultado? Eu vou te ser bem sincera, eu ainda não senti na ponta lá, na ação, os impactos dos temas, tá? A gente trabalha de uma maneira tão específica com relação a estudo, evidência científica e diagnóstico, que a gente teve que remodular as nossas petições, colocar mais informações para explicar que estão atendidos os requisitos dos temas, e aqueles que não estão atendidos não é por minha culpa, é por culpa, por exemplo, do Conitec, que não é assim que se incorpora, que tem pedido ou que não tem pedido. E então, assim, a gente tem como explicar e tem teses para sair disso daí. Então, tem demorado a média de que sempre demorou. 3, 4 meses para a criança receber uma medicação, que foi sempre a média. A gente tem que entender o seguinte, aquele juiz que sempre negou, ele vai continuar negando, ele só vai ter um argumento a mais. Agora, aquele juiz que sempre foi humanista, que a gente fala, humanitário, humanizado, ele vai continuar dando. Existem brechas para isso. Agora, o principal objetivo dos temas foi alcançado com sucesso, que é acabar com a esperança dos pais. Acabar, então, com o quê? Com a estada do judiciário, para a ação nem chegar no poder judiciário. Isso foi alcançado com sucesso, e é isso que a gente não pode abaixar a cabeça. A gente tem que ir atrás do que é nosso, por direito, constitucionalmente. E é saber que isso sempre vai ficar mais difícil. Sempre vai ficar mais difícil. Se existe uma coisa no mundo, não é nem no Brasil, que vale mais do que qualquer outra, é o dinheiro. E você acha que tem muitas situações, por exemplo, ainda hoje, de paciente que ele consegue o medicamento e depois, porque isso continua correndo na justiça. Tem um determinado momento que pode ser negado e ele deixa de tomar aquele medicamento? Você fala, também... tipo assim, caiu uma liminar, veio uma sentença de improcedência. Exato. A gente já tem notícias disso de outros colegas. Porque isso eu acho ainda pior, né? Que é você gerar o acesso ao medicamento, que custa muito, que é um valor altíssimo, para depois você bloquear o acesso na frente. E esse paciente que começou a tomar o medicamento, parar de tomar o medicamento, ter uma piora no quadro. E você já pagou, né? Você já teve já foi pago aquele início de medicamento, de tratamento para aquele paciente. Como que... A gente tem escutado de alguns outros colegas, por exemplo, o Voxzogo, que é para nanismo. Até mais, o Voxzogo, por exemplo, se houver interrupção de tratamento, não tem problema de regressão de quadro, né? Ele só vai deixar de ganhar, mas ele não vai ficar mal. Agora, o paciente oncológico que faz um tratamento contínuo, se ele para a medicação, o quadro dele piora, né? Então, é isso mesmo. A gente tem notícias de outros colegas que tiveram um tratamento interrompido, que tiveram liminares caídas, assim, que tinha liminar, o paciente estava tomando a medicação, sei lá, 6 meses, 7 meses, tem pacientes até de mais de ano, e aí o juiz, a União veio e falou, tema tal,
Tá em vigor agora, revoga a liminar. Daí o juiz manda o advogado me falar, o advogado não sabe falar sobre evidência científica, não sabe falar sobre o prazo da Conitec, não entende resolução, perde a liminar. Perde a liminar. Perde a liminar. E para esse paciente, você volta para estaca zero, começa tudo outra vez. Estaca zero. Estaca zero. Então, a gente está... É uma situação em que o governo está pagando por um medicamento que, muitas vezes, ele vai ter um prejuízo maior ainda para ele mesmo, para o próprio paciente. Exatamente. 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 Então, pagou, sei lá, o paciente ficou 2 anos tomando Voxzogo. Uns 5 a 6 milhões de reais nesses 2 anos. Perdeu. Se você perder a liminar, ter uma sentença de improcedência, tomou à toa, vamos assim dizer. Uhum. Teve aquele benefício pelos 2 anos e acabou. É isso que você falou. O governo perdeu também. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu dinheiro. Quando a gente olha por esse ângulo, parece que é uma situação muito difícil de ser resolvida. Vocês que estão trabalhando diariamente com isso, vocês enxergam uma luz nesse fim do túnel? A gente está falando, o paciente tem que continuar indo atrás dos seus direitos, mas existe uma luz para esse paciente, não só na questão da liminar, mas para imaginar que esse cenário das doenças raras ele possa ser melhorado nos próximos anos? Sim, sempre buscando um especialista na área do direito, tá? Isso, de fato, não dá para ser qualquer pessoa, gente. Não dá para ser o amigo, o colega, o tio, que é advogado. Não, tem que ser alguém que saiba o que está fazendo, principalmente que saiba lidar com doenças, saiba de diagnóstico, saiba de evidência científica. Isso faz toda a diferença, ainda mais em um cenário como o atual. E uma visão mais sociedade, uma visão mais objetiva é o projeto de lei que está tramitando, né? Que é o PLP 149/2024. Está na CCJ agora, vai ser designado um relator, então já foi despachado. Esse rascunho desse projeto foi feito por nós, foi encampado pelo senador Romário, ele que assinou, ele que mandou para frente. Então, esse PLP, o que ele visa, legalmente falando, é derrubar os temas 6, 1, 2, 3, 4 e voltar como era antigamente, que vigia o tema 500. Não estou falando que é para sair dando medicamento para todo mundo, tem que ter critério. O que muda se esse projeto for aprovado? Cai a questão da Conitec, não precisa ter parecer da Conitec. Para doenças raras e ultra-raras, não precisa ter aprovação na Anvisa, justamente porque a gente estava falando agora dos estudos, né? Que não tem como, muitas vezes, fazer submissão a estudo duplo cego, que demora para a medicação correr esse trâmite da Anvisa. E é isso, cai o da Conitec, cai a necessidade de registro da Anvisa, permanece a questão de não ter feito, já ter usado os tratamentos do SUS, ou não poder usá-los, ou não ter indicação. Certo. Né? Por exemplo, um paciente de Carticel, às vezes ele tem que ter usado ter feito 2 transplantes de medula óssea, mas tem paciente que não tem indicação para transplante. Se fizer o transplante, morre. Então, não é necessariamente ter utilizado tudo, é ter utilizado tudo ou não poder ter utilizado, né? Então, ser hipossuficiente, o que é hipossuficiente? Hipossuficiente é você não poder comprar a medicação sem atrapalhar o seu sustento mensal. Não quer dizer que você tem que ser pobre, quer dizer que você não pode pagar o medicamento, é diferente. E é isso, basicamente é voltar ao que estava antes, tirando a questão da Conitec, tirando a questão... Em que momento que vocês estão agora? O nosso projeto está na mesa tá na CCJ, na Comissão de Justiça, para ser do Senado, para ser designado um relator. Então, ele está parado ali, apesar de várias campanhas que a gente tem feito na internet, aproveitando o espaço aqui. Falta designar um relator para daí correr o trâmite do processo, ser votado na Câmara, votado no Senado. Existe uma expectativa mais positiva? Como que vocês estão avaliando até agora? Ele tá bem quisto enquanto projeto ali dentro, tá? Inclusive, o projeto foi apoiado pelo Tony, né? Que você falou que o Tony teve aqui da Casa Hunter, foi apoiado, assinado embaixo. Ele tá bem quisto. Agora, o quanto que está sendo trabalhado governo, plano, atrás disso, e eu tô falando de dinheiro, aí eu já não sei o quanto isso vai nos atrapalhar de tempo. E a sua mensagem final, Anaísa, para os pais e para quem hoje descobre que tem um filho com uma doença rara, sabe que existe a medicação, sabe, o médico recomenda aquele tratamento, qual que é?
Pais, mães, sempre pensem o seguinte: o que tem mais poder é a prescrição médica. Então, se o seu filho está com uma prescrição para uma medicação, é porque você pode alcançá-la. E a Constituição Federal, no artigo 196, lhe dá total chancela para você alcançar essa medicação. O que você não pode, pai e mãe, é desistir. Muitas coisas estão sendo feitas por detrás dentro do judiciário para que você desista. Mas não é esse o caminho. O seu filho precisa que você seja forte e busque os melhores especialistas, tanto da área do direito quanto da área da saúde. Então, assim, não desista. Isa, obrigada. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Acho que foi muito esclarecedor, muito do que você trouxe, e principalmente essa mensagem um pouco mais positiva. A gente tem feito algumas entrevistas que muitas vezes mostram um cenário um pouco que deixa realmente as pessoas um pouco intimidadas com essa questão, mas eu acho que você esclareceu várias questões aqui pra gente que são importantes. Quem fala não no absoluto é porque não tem conhecimento técnico. É isso. Em todas as áreas, pode perceber. É porque não sabe olhar a luz no fim do túnel, que muitas vezes é o diferencial que está faltando para conseguir aquela liminar, para conseguir aquela sentença. Eu que agradeço por estar aqui, foi uma honra, tá? Espero um dia voltar, um dia não, muito breve voltar, com certeza, falando do PLP, para falar, olha, aprovamos e o medo de vocês acabou. Perfeito. Obrigada. Obrigada a vocês.